E aí, galerinha, tudo tranquilo? Continuando então, ó, a gente vai agora para os espaços agrários, tá? Na apostila 2, aula 5, e essa aulinha é uma breve introdução, tá bom? O que que nós precisamos pensar sobre o espaço rural? Bom, a primeira coisa é que ele faz parte da evolução histórica do homem, né? Então, essa evolução do homem, ela vai ser muito marcada principalmente para quando o homem se transforma em agricultor, ou seja, quando ele vai começar a produzir, que ele vai ter ali a sua moradia fixa, né? Isso vai estar relacionado diretamente com a agricultura, beleza? Então, toda a evolução da humanidade está relacionada com o espaço rural. O espaço rural é o que dá as bases, então, para a sociedade moderna conseguir, digamos assim, se urbanizar. Né? Então, o espaço urbano ele não consegue se sustentar sozinho. Por isso, exatamente, que a terra, né, vai ter aquele conceito, aquela ideia básica que vai garantir a ideia da reforma agrária. Por quê? Porque o espaço rural, a primeira coisa, a primeira questão dele é que ele é feito, ou seja, mantido para a produção de alimentos. Então, se uma pessoa possui terras e não produz alimentos, ela não está exercendo a função social da terra, né? Então, por isso, a terra é uma coisa que ela pode não ter a sua posse garantida, né? 100% é meu, eu faço o que eu quiser. Não, você precisa produzir, né? Então, a gente vai já para duas ideinhas, né? Que são agricultura extensiva e agricultura intensiva. Beleza. Agricultura extensiva, o nome já diz extenso, ou seja, de grandes proporções. Então, tradicionalmente, a agricultura extensiva, ela vai ocorrer em regiões maiores, em maiores propriedades e principalmente em regiões que o custo da terra não é tão elevado, né? Então, vai ser uma produção que não vai ter muita mão de obra, né? Porque ela é muito grande, você não conseguiria mantê-la com a atividade constante de muitos trabalhadores, né? Essa produção ela vai ser feita com baixo investimento, né? Logicamente a produtividade não vai ser tão elevada, né? Por quê? Porque a extensão territorial não vai permitir. Então, olha só, um ótimo exemplo para nós é exatamente uma fazenda de criação de gado, sei lá, em Mato Grosso do Sul, né? O custo da terra não é tão elevado quando você compara a São Paulo, por exemplo, né? E daí o que, que o cara faz? O cara vai lá, compra o gado, né? O único investimento dele vai ser na qualidade desse gado que ele vai comprar. Para qual fim é esse gado que ele comprou, né? Então, logicamente que não tem como ele manter um investimento pesado ali um a um. Se bem que aqui no Brasil, por exemplo, a gente está meio que quebrando esse paradigma, né? Por quê? Porque você consegue investir bastante, beleza? Então, para a agricultura extensiva atualmente, você pode guardar mais ou menos aí essas ressalvas, né? Beleza? Então, é uma grande propriedade, né? Você não vai conseguir ter um manejo com imensos investimentos, cuidar ali caso a caso, beleza? Mais uma aqui, ó, né? Você bem pode ver, uma grande propriedade, então, na maioria dos casos, é de criação de gado? É, sim, aqui para o Brasil principalmente, beleza? E daí a gente tem a agricultura intensiva. A agricultura intensiva, ela vai ocorrer na maioria dos casos em pequenas propriedades em regiões com elevado custo da terra. Ou seja, se você pensar um sítio no estado de São Paulo, né? O sítio no estado de São Paulo, o valor da terra, ele é muito maior do que um sítio em Mato Grosso do Sul. Se você vender um sítio no estado de São Paulo, você consegue comprar quase uma fazenda em Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque você está próximo ao seu consumidor. Então, daí o cara que tem um investimento elevadíssimo, como é um sítio no estado de São Paulo, o que, que ele faz? Ele tenta maximizar a sua produção ou produtividade. Como é que ele vai fazer isso? Bom, na maioria dos casos, ele faz uma coisa assim, ó, né? Isso aí é a criação de gado em confinamento. Ou seja, o cara vai lá, compra gado, né? No caso aí, ó, são Nelores, né?
me parece, pelo menos pela imagem. E daí ele não vai comprar qualquer um, ele vai tentar ali, né, comprar um gado já selecionado, um gado que ganha peso facilmente. Para que isso ocorra, o que ele faz? Ele vai, contrata um veterinário, ele contrata às vezes um agrônomo, né, para ver qual tipo de ração que ele vai aplicar para esse gado. Ele vai fazer a ração ou comprar a ração e vai alimentar esse gado constantemente, né, oferta de água, ou seja, toda a estrutura para que um investimento desse aí ocorra é imensa, né? Então, na pequena propriedade, com produção intensiva, você vai ter um número maior de trabalhadores ali relacionados, né? Por quê? Bom, porque você precisa cuidar de todos os pontos, porque você quer manter a produtividade desse pequeno território o mais elevado possível, né? Um outro exemplo, olha só, né? Uma criação de suínos aí em confinamento, né? Que você tenta então maximizar de modo extremo aí a sua produtividade, né? Para que você tenha um bom retorno e vale a pena você ter uma propriedade dessa, beleza? E daí a gente tem a diferença entre produção e produtividade. Produção é quanto você fez, né? Então imagine, se você tem um sítio de 20 alqueires e planta milho, e sei lá, obtém aí um resultado de 6 sacas por alqueire, né? Se você trocar a semente e conseguir produzir mais que isso no mesmo território, você aumentou a sua produtividade. Então a produtividade está relacionada com eficiência, beleza? E daí a gente chega nos 3 modelos, nos 3 agrossistemas, né? O que vem a ser o agrossistema? Seriam os modos, as formas de você produzir no campo, tá? A gente tem, em primeiro lugar, os tradicionais. Tradicional porque ele não usa tecnologia, tá? Ele, então, é zerado de tecnologia. Se você tiver o uso de tecnologia, são tecnologias bem básicas, né? Esses tradicionais, eles sempre vão ocorrer em regiões mais pobres, com a produção não é tão valorosa assim. O trabalhador, ele vai ser na maioria das vezes analfabeto, né? Então você consegue, ao invés de investir em tecnologia, explorar o trabalhador é melhor, é mais fácil, é mais barato, né? E daí os agrossistemas modernos. Os agrossistemas modernos, eles passaram pela chamada Revolução Verde e eles utilizam então tecnologias, né? No seu início ali, as tecnologias elas eram bem, né, bem banais, como por exemplo, sementes híbridas, tratores, agrotóxicos, né? Agora, se você pensar nos agrossistemas modernos atuais, aí sim entra o que você está pensando. Transgênico, agricultura de precisão, né? Dados georreferenciados, análise do solo e assim por diante, beleza? E aí a gente tem os agrossistemas alternativos. Eles serão os agrossistemas que a pessoa ou quem consome fala, meu, eu não quero transgênico, agrotóxico, essas coisas eu não quero. Ou seja, o agrossistema alternativo ele evita o uso de tecnologia. Então, de novo, ó, tradicionais não têm tecnologia, modernos eles possuem sim tecnologias e usam de modo mais abundante possível, e o alternativo evita a tecnologia, seriam os orgânicos, né? Beleza? Então, senhores, continuaremos ainda, beleza? Tchau, tchau. Abração para vocês aí, bons estudos. Beijão.